tudo bem? Sou a professora Vanessa, professora de língua portuguesa, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a história da nossa língua, a história da língua portuguesa. Como que aconteceu essa evolução? Como que ela chegou? Como que nós falamos hoje a língua portuguesa? De onde ela surgiu? Assim como outras línguas também surgiram aí dessa mesma fonte da língua portuguesa, que são as línguas românicas, e aí depois eu vou chegar nesse ponto comentando com você. Muito bem, a língua portuguesa, ela veio do latim vulgar, foi onde iniciou tudo, né? O latim vulgar que era falado pelos romanos. E estes romanos, quando invadiram a Península Ibérica, levaram essa língua, ou seja, tentaram dominar o povo através da língua, para que todos falassem esse latim vulgar. Quando o povo romano dominou aquela península, a Península Ibérica, todos ali foram obrigados a falar o latim vulgar. Imagina que confusão foi e guerra, na verdade, para que você pudesse falar aquela língua até então que você não conhecia. Mas eles tiveram que se adaptar. E foi aí então que surgiram as línguas românicas, ou também conhecidas como línguas neolatinas, o galego-português, o italiano, o francês, o castelhano e dentre elas a língua portuguesa. Sim, lembrando que o espanhol também, não é? O italiano já pronunciei, o francês, todas elas derivaram aí dessas línguas neolatinas, né, do latim vulgar. Imagine, então, agora o povo teve de falar essa nova língua, a língua latim vulgar. Só que espera aí, antes de chegar às línguas neolatinas, como a língua portuguesa, o italiano, o francês, o espanhol, essa Península Ibérica passou por diversas invasões. E uma delas que foi muito marcante foi a dos povos bárbaros, que invadiram essa região e queriam também dominar através da língua. No entanto, o povo já estava ali mais resistente. E com essas modificações da língua, continuou a falar a sua mistura, não é? De língua. E aí se chamou então esta nova mistura, justamente com a invasão dos povos bárbaros, que eram os godos, visigodos, suevos, você deve lembrar lá da história mais do que eu. Eles então tiveram ali uma nova forma de falar, uma nova língua, que era o romance ou o romanço, para depois então vir a língua portuguesa com a independência de Portugal. Somente a partir do século XVI é que a língua portuguesa tornou-se oficial em Portugal. E ali até o século XVII compreende o período clássico desta língua. E a partir do século XVIII nós temos o período pós-clássico. O que isso significa? Significa que nós tivemos ali os primeiros estudos de língua portuguesa, saíram ali as primeiras gramáticas, os primeiros escritos, estudos, na verdade, escritos acerca da língua portuguesa, de uma normatização desta língua até os dias atuais. Veja bem que em todo o tempo houve uma dominação da língua, tentou-se impor a língua e por isso que ela teve ali tantas modificações ao longo do século. E só depois no finalzinho, quando se houve uma oficialização, ou seja, quando quebrou-se agora essa língua e ninguém mais fala outra, é que começou-se a estudar. Oficializada a língua portuguesa, ela se expandiu a outros países, sendo levada, melhor dizendo, a esses outros países pelos seus colonizadores, pelos seus dominadores, pelos seus, vamos dizer, aqueles que se aventuraram a conhecer novos lugares, levaram essa língua e aí então ela chegou, não é, até o Brasil. Aqui no Brasil, então, ela teve todo um processo também, ela é uma língua viva, ela é mutável, ela se modifica, mas em todo o tempo, enquanto sendo língua oficial do Brasil, ela teve as mudanças de acordo com a sociedade, de acordo com os falantes majoritários, ou seja, a maioria dos falantes. As modificações vêm da maioria. Dentro da língua portuguesa, nós temos os dialetos, nós temos as gírias, nós temos os jargões,
que são falares diferentes de grupos sociais, de sociedade, né, de acordo com a sua história, mas elas não são majoritárias, ou seja, o dialeto que se fala em uma determinada região do país não é a mesma que é utilizada em outra região. São diferenças linguísticas, mas que nenhuma se sobrepõe à outra, ou seja, não há uma imposição. Eu, por exemplo, sou gaúcha, eu não imponho o meu ba, o meu tchê, não é? O meu de a outros falantes, porque isso faz parte da minha região, né? A região a qual eu morei, vivenciei, está na minha fala, mas isso não é padrão para a língua culta que segue uma normaticidade. Então, o seu diferente falar e o meu diferente falar não podem ser impostos e muito menos serem gramaticalmente corretos na linguagem culta, na linguagem padrão, na norma padrão da língua culta. Por quê? Porque de acordo com a sociedade, com o ambiente, é que nós vamos utilizar esses diferentes falares. Mas nós temos um falar que liga e que está atrelado à nossa língua oficial, que está lá na gramática normativa, que normatiza para que todo mundo possa se entender, para que não haja dominação como antes aconteceu com muitos povos, como nós vimos nos vídeos nas aulas anteriores, não é? Para que não haja essa dominação. Então, há esses diferentes falares, mas não uma imposição. Há diferentes palavras, mas não uma imposição. Uma nova palavra pode ser criada? Pode. Pode ter até nós termos um neologismo, mas isso só vai acontecer se a maioria dos falantes conhece, reconhece e usa esta palavra, não é? Este vocábulo. Assim também como uma nova regra só pode ser instaurada e normatizada a partir dos seus falantes, sendo eles maioria, ou seja, essa que vai para a gramática, essa que vai normatizar, deve ser conhecida por todos, deve ser falada por todos, deve ser aceita por todos e não uma imposição como nós tivemos antes nas dominações históricas, não é? De guerras políticas. A língua ela não pode ser colocada como uma dominação, mas sim ela tem a sua evolução de acordo com a maioria dos seus falantes. E mesmo que tal palavra, tal expressão, tal regra possa ser utilizada pela maioria dos brasileiros, é necessário encontrarmos ali uma vertente, um eixo, um caminho que vá ao encontro da normaticidade que até então temos, ou seja, que seja coerente com as atuais regras que temos, com o processo de evolução da língua, e não simplesmente porque eu quero chamar agora caderno, né? Quero chamar caderno de lápis, porque eu quero chamar de lápis. Não é uma forma autônoma, e sim ela é pelo uso e desuso da maioria, tendo uma fundamentação na própria norma linguística gramatical que temos vigente no nosso país. Espero ter esclarecido um pouquinho sobre a nossa língua portuguesa e sua origem e sua evolução. Até mais!